Bom, eu quero convidar para compor aqui a mesa o senhor Antônio Trigueiros, por favor. O senhor Siginaldo da Costa Vigas, pode sentar onde quiser. Pode sentar. E o professor Carlos Augusto da Silva. E Aloísio Alves. Lago. Convido também a superintendente do Patrimônio da União, que nos honra com a sua presença, para ocupar a mesa. Os alunos do Centro Educacional podem ocupar aqui as cadeiras, olha. Podem ocupar aqui as cadeiras daqui. Muito bem. Muito bem. Hein? Não. Tá perto. Tá bom, querido. Bom, meus amigos, eu quero pedir inicialmente a colaboração de todos. Primeiro, eu queria saber se eu estou sendo ouvido. Baixo? Ok. Pode continuar usando o microfone, não atrapalha o microfone. É melhor o microfone. Microfone? Ok. Eu quero convidar o advogado e professor Itagildo Mesquita a compor a mesa. Tem uma... Cláudia, a bolsa. E o advogado Laurindo Pedro Gomes.
para compor a mesa. Ok. Sim, senhora. Sim, senhora. Bom, agora eu quero pedir a colaboração de todos no seguinte sentido. Primeiro, aqui é um ambiente que faz muito eco. A acústica do ambiente, portanto, não é muito favorável. Aí eu queria pedir que nós evitássemos conversas paralelas, porque a menor conversa ecoa e compromete o acompanhamento do que nós vamos ouvir. O segundo pedido é o uso dos telefones celulares. Então, se vocês puderem, por gentileza, coloquem os telefones celulares no modo de vibrador, de vibracol, para evitar interferência de ruídos. E, se possível, evitem usar o telefone celular durante a audiência. O telefone celular, que é um instrumento maravilhoso de comunicação, tem se transformado num problema na relação social de um modo geral, porque a gente acaba se dedicando mais ao celular, ao WhatsApp, à internet, a não sei o quê, do que aquilo que nós estamos desenvolvendo. Então, agradeço muito a colaboração nesses dois sentidos. Bom, feito esse pedido, eu quero informar vocês rapidamente por que é que nós estamos aqui hoje, por que vocês foram convidados, por que cada um de nós está aqui hoje. Vou tentar ser rápido. O Brasil é um país que sofreu, a partir de 1964, sofreu a deposição de um governo democraticamente eleito pelo povo. Foi deposto contra a vontade do governo e contra a vontade dos democratas brasileiros. E assumiram o governo alguns oficiais militares, um comando militar apoiado por certo segmento do empresariado nacional. Na verdade, houve uma aliança entre o grande capital empresarial brasileiro, entre os militares, que foram, de alguma forma, instrumentos da vontade do capital empresarial, e ainda a conivência do poder legislativo, que consolidou o golpe na sessão em que o presidente havia comunicado que estava indo para o Rio Grande do Sul, e então o presidente da Câmara dos Deputados ignorou essa comunicação, fechou o microfone e declarou vaga a presidência da República. Com isso, foi dado um golpe de Estado, às vezes chamado de revolução, mas não houve revolução tal como revolução é entendida, não é? Pela sociologia, pela história, etc. Houve um golpe de Estado, um golpe que não foi só militar, foi um golpe civil-militar. Civil porque contou com o apoio e com o incentivo de grandes empresários e contou com a conivência do Congresso Nacional, que de maneira covarde declarou vaga a presidência da República. Mas o que é que aconteceu a partir desse momento? Entre 31 de março e 1º de abril de 1964. As liberdades públicas começaram a ser bloqueadas, começaram a ser boicotadas. O que é que eu quero dizer com liberdade pública? Nós hoje temos a liberdade de falar o que nós quisermos. Se alguém quiser ser contra o governo,
pode dizer que é. Pode fazer panelaço na rua, pode fazer passeata contra a presidente Dilma, pode escrever nos jornais o que quiser contra o governo, pode fazer a campanha que a Rede Globo faz contra o governo, pode fazer a campanha que algumas figuras da imprensa fazem diuturnamente contra o governo, como Boris Casoy, William Bonner na TV, etc. e tal. Você pode fazer uma passeata, você pode dizer o que você quer, o que você não concorda, você pode denunciar os casos de corrupção. O governo é o primeiro que dá combate à corrupção. A Polícia Federal, que é um órgão do governo, atua diariamente para identificar lugares de corrupção, onde é que está sendo desviado o dinheiro público. O Ministério Público, que também é um órgão oficial, se empenha em prender, em combater, em processar todos aqueles que desviam recursos públicos. Quer dizer, isto é um regime de democracia, onde todos podem dizer o que querem dizer, ainda que desagrade a A, B ou C. Vocês têm direito de estudar e de conversar na escola e de sair e voltar da escola. Vocês podem se organizar em grêmios, em partidos políticos, etc., em grupos, clubes de vizinhança, clubes de serviço, ligas de futebol. A partir de 64, isso começou a ser proibido. Nós começamos a ser vigiados diuturnamente, diariamente, por órgãos chamados da segurança. Se você dissesse alguma coisa que pudesse desagradar o governo, você poderia ser preso, ou poderia ser morto, ou poderia ficar desaparecido. Não importava a sua idade. Não importava a sua idade nem sexo. E se você não dissesse as coisas que eles queriam ouvir, você era submetido à tortura. Hoje nós vemos nas delegacias de polícia muita gente, especialmente jovens, pobres e negros, sendo torturados pela polícia, sendo mortos pela polícia. Essa é uma política que lamentavelmente ainda continua e que atinge especialmente os pobres, os negros e os jovens, mas não somente. Mas essa prática foi uma prática oficializada a partir de 64 em relação a quem queria pensar politicamente de maneira livre. Então, por exemplo, é só vocês imaginarem que moças, mulheres com 18, 19 anos eram presas e eram submetidas a sofrimentos físicos terríveis. Algumas delas tinham o bico, a mama, o bico do peito cortado de tesoura para falar o que queria falar. As unhas eram arrancadas. As pessoas eram penduradas num pedaço de madeira em cima de duas forquilhas, chamados pau de arara. E enquanto ficavam assim pendurados, era introduzido no ânus, ou então no órgão sexual de homens e mulheres, fios elétricos para dar choque elétrico interno. Muitas pessoas morreram, os dentes eram quebrados, as pessoas eram submetidas a práticas de afogamento nas dependências do Exército e da Polícia Federal. Haviam tanques de água, onde as pessoas eram obrigadas tinham a cabeça colocada dentro, dando caldo durante 1 minuto, 1 minuto e meio para poder falar. Ficavam dias e dias sofrendo na escuridão, sem contato, sem comunicação, sem tomar banho, sem ter onde fazer cocô, sem ter onde fazer xixi. As celas
eram ocupadas por 20, 30 presos que tinham uma lata de tinta, onde era o único lugar que eles podiam fazer cocô e fazer xixi. E somente a cada 4, 5 dias, um deles era obrigado a levantar aquela lata e levar para poder descarregar em algum lugar. Isso aconteceu aqui na Bahia, em Salvador, no Forte do Barbalho, por exemplo. Esse folheto que vocês receberam relacionam alguns lugares onde essas torturas eram praticadas. Não, padres foram mortos, operários foram mortos, mulheres foram mortas. Vocês devem conhecer uma música chamada O Bêbado e a Equilibrista, não é? Todos conhecem, eu acho, não é? Caía a tarde feito um viaduto, já ouviram? E um bêbado trajando luto. Já ouviram essa música? Nessa música fala assim, uma hora que fala: choram Marias e Clarices. Maria era a mulher de Manuel Fiel Filho, um operário de São Paulo, que foi morto nas dependências do DOI-CODE. Clarice era a esposa de Vladimir Herzog, jornalista que mataram no DOI-CODE, depois disseram que ele se suicidou. Mas houve todo um processo e a justiça reconheceu que não foi suicídio, que ele foi morto sob a responsabilidade do governo federal. Aqui na Bahia, muitos jovens estudantes até hoje estão desaparecidos. As famílias não tiveram sequer o direito de encontrar seus corpos e de enterrá-los. Até hoje são pessoas sem uma sepultura, por causa dessa política que foi implantada aqui. Por isso que quando houve essas passeatas na rua, e alguns estudantes e algumas outras pessoas foram com placa dizendo: queremos a volta dos militares. Todo mundo, quem conhecia o que aconteceu, ficou assustado, porque para pedir a volta dos militares, não sabendo que isso tudo aconteceu. Então aqui em Santo Amaro também, pessoas foram perseguidas. Muitas podem não ter sido torturadas fisicamente, não importa. Algumas podem ter ficado desaparecidas, que a gente não sabe. Mas muitas sobreviveram, algumas sobreviveram. E que se não sofreram a tortura, sofreram perseguição. Foram fiscalizadas, foram vigiadas, foram presas. Às vezes, muitas vezes, sem a família saber onde estavam e por quê. Então, o que aconteceu? Passados muitos anos, aqui no Brasil, neste governo que aí está, resolveu criar uma comissão da verdade. O que é uma comissão da verdade? Não é uma inovação brasileira. Muitos países que sofreram ditadura criaram suas comissões da verdade. A África do Sul, que sofreu apartheid, a discriminação dos negros, depois que Mandela assumiu o poder, criou uma comissão de verdade para poder esclarecer para todo o país o que os negros haviam sofrido pelo racismo lá na África do Sul. Aqui na América do Sul, Argentina e Chile, que também passaram por ditaduras, criaram suas comissões da verdade, para poder evitar que a história fosse esquecida e para que todos nós fôssemos politizados para não querer que isso volte a acontecer. Aqui no Brasil demorou muito, mas finalmente foi criada a Comissão da Verdade. E alguns estados acharam por bem criar a sua própria Comissão da Verdade, para ajudar também a Comissão Nacional da Verdade, já que esse país é muito grande. Então, aqui na Bahia, no governo passado, foi criada a Comissão da Verdade. Essa Comissão da Verdade tem exatamente essa tarefa, a tarefa de reescrever a história da Bahia
naqueles anos de 64 a 85, identificando pessoas que foram vítimas da perseguição política e reescrevendo a história para poder nós não esquecermos e também ajudar quem sofreu a conseguir reparação, porque essas pessoas têm direito a uma indenização. Então, para ajudar nesse processo de recuperação e de restauração e também de reparação, foi criada a Comissão da Verdade. Hoje, nós já estivemos em outras cidades baianas. Hoje estamos aqui em Santo Amaro, porque aqui em Santo Amaro, muitos pais de família sofreram os horrores da ditadura e da perseguição política. E é preciso, então, que essas pessoas, querendo, deponham, porque esses depoimentos que estão sendo videogravados, estão sendo filmados e gravados, serão depois traduzidos em textos e integrarão um dossiê, um relatório, para poder se encaminhar aos órgãos competentes para, inclusive, reparar danos de pessoas que ainda não tiveram seus danos reparados. E a gente poder reescrever a história do Brasil. Então, essa é a nossa finalidade aqui hoje, o motivo da nossa presença aqui hoje. Saber alguns exemplos de como a ditadura militar, civil-militar, em Santo Amaro, também produziu vítimas do regime antidemocrático. Então, essa é a razão de nós estarmos aqui hoje, tá? É claro que a gravação do áudio e da imagem vai depender da autorização individual de cada um dos depoentes. Se algum depoente não quiser ser filmado, é só dizer: não autorizo o uso da minha imagem, ou não autorizo o uso da minha voz. Tá certo? Então, cada um dos senhores tem direito de dizer: não quero ser filmado e não quero ser gravado. Tá certo? Então, a gravação, nós desligaremos a câmera, não se gravará, nem se filmará aqueles que não quiserem ser gravados nem filmados. Tá? Então, é um ato também de liberdade de escolha. Eu quero registrar também a presença aqui da nossa pró-reitora e diretora da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, a professora Dulce Tamara, que é membro da Comissão da Verdade, e a advogada Vera Leonelli, que também é membro da Comissão da Verdade, e que desenvolve há muitos anos um trabalho social de grande fôlego com jovens, sobretudo jovens excluídos, jovens negros e pobres da cidade de Salvador. E faz também um trabalho de assessoria jurídica e política à sociedade civil na Bahia. Já foi do projeto Axé, e tem hoje a organização Jus Populi, que trabalha exatamente em benefício das comunidades mais carentes de Salvador, da Bahia. Então,